Sani Carivanity, nesse vídeo a gente vai começar a ver aí os primeiros senhores desses locais no Vêneto que depois se tornaram grandes protetorados e eu diria também grandes nomes da Sereníssima República de Veneza. Estou falando daquilo que hoje, de um modo muito pobre, nós conhecemos como províncias, né, na configuração da Itália atual, que segue aquela configuração do Império Romano que foi, na verdade, imposta pelo Napoleão Bonaparte, não exatamente para repetir a grandeza do Império Romano, mas para disfarçar, maquiar que aquilo que ele estava fazendo era recuperar a grandeza e a glória que a Itália, a península, teve no tempo do Império Romano. Era muito contrário ao que ele estava fazendo, né? Inclusive, existe até uma síndrome que eu estava vendo, uma síndrome de gatos que se chama a síndrome de Napoleão, que é quando o gato ele é fora da cabeça e ele quer de modo assim, sem razão nenhuma, ele quer ser dono de tudo. A síndrome de Napoleão, procurem aí. É uma síndrome que ataca raramente aí os felinos, mas tem alguns felinos que você vai lá e tudo que dá para ele, né, dá biscoito, dá bolacha, dá raçãozinha, dá não sei o que, dá presente, isso, aquilo, nada o torna feliz. Ele sempre acha que que tudo que é seu, se você botar a mão em cima de alguma coisa assim, ele vai querer para ele, vai ficar brabo, ele vai te atacar e ele quer para ele. Não existe uma amizade com um gato que tem a síndrome de Napoleão, para vocês verem que, né, como a fama de Napoleão é tão boa e a sua característica foi tão marcante para o lado péssimo, ruim da situação. Então hoje a gente vai começar com Pádua, porque Pádua certamente é a cidade mais antiga do Vêneto, é uma das mais antigas da Península Italiana e diria eu também da Europa, e é uma cidade muito importante, é claro. Toda a cultura, a história dos Veneticans, né, dos povos do Vêneto antigo, a cultura mais registrada que nós temos, pelo menos a mais antiga, começa justamente pelos territórios que hoje fazem parte de Pádua. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você faça isso para receber o conteúdo. Eu sou o Fernando Menegatti, esse daqui é o Lenguamare, canal voltado especialmente para os vênetos, mas existem aí muitas outras pessoas que ou têm alguma coisa de Vêneto ou que gostam da história dos vênetos. Isso, enfim, não tem importância. Você, se gosta do canal, pode ficar aí do mesmo jeito acompanhando e colaborando, por que não? Afinal, nós vivemos também no Brasil, onde existe, por exemplo, outros povos que compartilham a mesma história europeia, portugueses, espanhóis, e, querendo ou não, esses povos também se cruzaram em algum momento ou outro. É interessante que a gente traga essas visões um pouco mais ricas também, né, das nossas histórias e quando elas se cruzaram. E claro que, antes de começar, nós vamos falar sobre a família da Carrara, que é uma família importantíssima ali de Pádua. Foram senhores, importantes senhores de Pádua, até um certo período aí que teve uma confusão. Mas antes disso, eu vou anunciar aqui para vocês que tem o Evangelho de São Marcos. Eu sempre falo para vocês, isso aqui é autoria minha, tradução então Fernando Menegatti, está escrito, é uma tradução do Evangelho de São Marcos, patrono da Sereníssima República de Veneza, portanto é o patrono dos Vênetos. Importantíssima essa obra aqui, e está traduzido para o Vêneto, é claro, língua vêneta, mas é um livro bilíngue, importante, né? Muitas pessoas às vezes ficam com receio, porque, poxa, é Vêneto, eu não vou entender nada, eu só sei italiano, ou enfim, não sei nada. Então não se preocupe, porque tem a tradução em português, tá? É Vêneto e português, para você aproveitar o Vêneto, mas também não ficar sem entender nada, absolutamente nada. Eu tenho que pegar, enfim, a Bíblia e comparar o que está escrito isso com aquilo, seria uma mão bem desgastante fazer isso. Você pode entrar pelo número, pelo contato, qualquer coisa, e a gente providencia a sua cópia, mas entra meio logo, porque na verdade já está ficando meio vazio. Eu fiz poucas cópias e mais da metade aí já foram e estamos chegando quase ao fim dessas cópias. Bem, vamos começar. Olha só, a família da Carrara, Carrara é uma pronúncia portuguesa, né? Se a gente for ver a pronúncia vêneta, vai ser da Carrara, né? Da Carrara. E o italiano, provavelmente, ele vai fazer aquele R mais forte, né? Da Carrara. O vêneto da Carrara seria o mais adequado. Esses membros dessa família, na verdade, outras famílias foram derivando deles, né? Mas os membros da família da Carrara, eles
são muito conhecidos na história como os Carraresi, né? Os Carraresi, ou seja, aqueles que provêm dos da Carrara. Era uma família aristocrática de Pádua. Não tinha nenhum envolvimento, pelo menos no início, com a Sereníssima República de Veneza, porque eles eram os senhores daquele local e era um momento que a Sereníssima ainda não tinha dominado tudo. Então, essa família, os da Carrara, tudo indica, a literatura indica que era originária da era pós-lombarda, ou seja, depois da invasão dos lombardos, cresceu em importância durante a era municipal, até assumir o comando do senhorio da cidade de Pádua, como nós bem sabemos. Durante, então, o seu senhorio, a cidade euganiana, chama-se cidade euganiana por conta da história antiga dos euganeus, que os paleovênetos expulsaram e tudo mais. Bem, a cidade euganiana conseguiu conquistar Verona, Vicenza, Treviso, Feltre, Belluno e Bassano, Udine e Aquileia, ou seja, se tornou realmente uma potência considerável, controlando assim até 1405 grande parte do Vêneto e parte do Friuli também. Só a última derrota com Veneza impediu efetivamente a criação de um grande estado, tendo Pádua como capital. Então, por pouco, Pádua não se tornou capital aí de uma nação. Os da Carrara, portanto, deveriam descender de um grupo de Arimani, de origem germânica, que no final do século X veio para a Itália seguindo algum imperador. Esses Arimani ou Arimanos, não sei se tem alguma tradução possível para o português, talvez seja essa, Arimanos, é um termo bem típico lá, eram guerreiros germânicos e muito comum, como aponta a pesquisa, eles vinham acompanhando algum imperador, né, algum imperador germânico que descia a Itália, enfim. Chegados à Comissão de Pádua, receberam em loteamento algumas propriedades distribuídas. Então a família da Carrara já começou a receber algumas terras, porque eles eram nobres já, né? Durante o século XII, uma série de circunstâncias favoráveis permitiram aos Carraresi constituir um verdadeiro feudo, colocando o centro do poder no castelo de Carrara San Giorgio. Se não me engano, esse castelo está ainda lá, preservado, né? A família gozou da grande consideração dos imperadores germânicos. Então, primeiro foi o Henrique IV, depois o Federico Barbarossa e, sobretudo, o Henrique V, que tomou os Carraresi sob sua proteção e lhes concedeu privilégios especiais, vários privilégios. Eles foram muito bem assistidos pelos imperadores germânicos. Algumas décadas depois, os Carraresi passaram por um período de dificuldades, e esse período parece que foi praga, assim, porque ele não parava, é muita dificuldade. E perderam progressivamente suas posses rurais em benefício do nascente município urbano de Pádua. Então, foram ainda mais afetados pelas lutas, aquelas incríveis lutas que se teve praticamente no Vêneto inteiro, e principalmente com os paduanos, entre os municípios, né, e o imperador, e pelo trágico momento também que envolveu os iselinos, aí, a família da Romano, né? E esses aí incomodaram até não poder mais, né? Uma família de ditadores. Em 1250, o Jacopo da Carrara tentou, então, em vão, resistir às milícias do Exelino III, que era o herdeiro daquele que começou toda a confusão, de quem era um feroz rival no seu castelo de Agna. E o castelo foi conquistado, né? Jacopo, aqui dos da Carrara, foi assassinado e, nos acontecimentos que se seguiram, os antigos documentos da família Carraresi foram perdidos. Muita coisa foi perdida, claro, ao decorrer do tempo, justamente por conta desses domínios, né? A pessoa, o novo dominante chegava lá e jogava tudo fora, queimava, enfim. Com a perda dos direitos feudais durante o século XIII, os Carraresi foram obrigados a mudar-se para cidades, mantendo algumas das propriedades rurais onde passavam os períodos de férias. Logo se tornaram uma das famílias mais importantes de Pádua. Durante a era municipal, Pádua tornou-se consideravelmente mais rica, com tradições guelfas e uma diocese particularmente poderosa. A economia da cidade beneficiou da afirmação de uma nova classe de artesãos e banqueiros, bem como do florescente comércio que dele resultou. Sendo assim, a grande urbanização, devido às crises do século XIII, ligada sobretudo ao período dos ataques aí dos da Romano, né, os Iselini, aumentou significativamente a população da cidade e as muralhas da cidade foram consolidadas. É claro, né? As pessoas da cidade iam aumentando por quê naquela época? Porque as pessoas tinham medo de ficar no campo, né? Chegava invasores, isso, aquilo. Para quem não acompanha os vídeos
dos sobrenomes, eu já posso fazer um resumo aqui. Muitas famílias eram assim, famílias que estavam no campo e sofriam diversos ali ataques ao decorrer da história, e muitas pessoas se cansavam e iam morar nas cidades. As cidades eram o quê? Os lugares que desde Roma tinha esse conceito, né? Eram protegidas por um muro, e especialmente na Idade Média era assim, né? Nos anos seguintes, o município recuperou força e tornou-se um dos mais importantes da Península Italiana, também do ponto de vista cultural, especialmente com o desenvolvimento da grande e riquíssima Universidade de Pádua. No entanto, foram criados conflitos internos entre as novas classes sociais enriquecidas e a velha nobreza, que há muito se dividiu em facções de maioria guelfa e de minoria gibelina, que também lutavam entre si. É claro, a gente já sabe que essa história aqui deu realmente pano para manga. Pádua, no início do século XIV, teve o controle aí de cidades importantíssimas, como Vicenza, Bassano, Rovigo, fez aliança também com o patriarcado de Aquileia e a família de Este, bem como contou com a colaboração da própria República de Veneza. Então eles eram bem poderosos. Um importante ponto de virada para a sorte da cidade foi a chegada à Itália do rei alemão, o Henrique, né? Então ele veio ali de Luxemburgo em 1310, ansioso por restaurar o poder imperial na Itália, que havia sido diminuído após a morte ali do Frederico II da Suábia em 1250. O soberano assim iniciou uma campanha militar contra as cidades que se recusaram a submeter-se, né? Pádua não se submeteu ao Henrique VII, perdão, não mencionei qual era o Henrique VII, mas conseguiu evitar o confronto. Né? Conseguiu certamente evitar o confronto, mas teve um problema também um pouco grave aqui. Antes disso, eu já deixo para vocês que nós temos a bandeira do Vêneto, né? Tem 7 modelos. Se você entrar em contato, eu mando para você aí os modelos que nós temos das bandeiras do Vêneto. É claro, essa aqui já está empacotada. Temos diversas bandeiras, diversos modelos e histórias diferentes, tradições diferentes. Né? Bem, o Henrique VII puniu-o, né, favorecendo a ocupação de Vicenza pelo gibelino Casagrande della Scala, que era o senhor de Verona. Então ele pune Pádua desse jeito. Praticamente Pádua fica na mão ali, querendo ou não, do imperador, é claro, germânico, e o imperador cede o poder de Vicenza, que era de Pádua, para o Cangrande della Scala, que era senhor de Verona. Ele desviou as águas do Bacchiglione, né, o Cangrande della Scala, que era o senhor de Verona, desviou as águas lá do rio Bacchiglione para enfraquecer Pádua, que preferiu evitar o confronto com Henrique VII, eleito naquela época imperador do Sacro Império Romano-Germânico em Roma. Graças à diplomacia paduana liderada por Albertino Mussato, a situação foi recomposta, mas a subsequente nomeação de Cangrande como chefe imperial de Vicenza e os objetivos que tinha para Pádua precipitaram os acontecimentos. Né? Em 1312, a Câmara Municipal declarou guerra a Verona, a Câmara Municipal de Pádua. E aqui sim o negócio começa só a descambar, só em confusão. Né? Os massacres e a devastação que se seguiram foram interrompidos em 1313 com a morte do rei, do imperador, do Henrique VII, do Sacro Império, que estava envolvido aí num conflito semelhante na Toscana. Os massacres e a devastação que seguiram foram interrompidos e, portanto, a guerra com Verona revigorou as lutas entre as diversas facções paduanas, e a grave situação criada levou à criação de uma Câmara Municipal extraordinária dominada por uma oligarquia de famílias que tinham enriquecido através do comércio e da usura, né, praticamente, que tinham poderes maiores que o normal. A partir disso, diversas guerras entre Pádua e Verona ocorreram. Foi realmente um período de desgraça. Foi nesse período aqui que, depois de mais um desvio das águas do Bacchiglione pela população de Vicenza e Verona, a população de Pádua construiu o canal Brentella, que ainda alimenta as águas do Brenta no leito do rio Bacchiglione. Durante uma tentativa de retomar Vicenza, o exército paduano foi posto em fuga e entre os capturados estavam Marsilio e Giacomo da Carrara e Albertino Mussato. Para negociar ali a paz, o Cangrande, que era o senhor de Verona, enviou, Verona também não estava sob posse da Sereníssima ainda, né? Estava todo mundo meio disperso,
Para negociar a paz, o Cangrande enviou Jacopo da Carrara a Pádua, que convenceu sim a Câmara Municipal de Pádua a aceitar as condições dos Scaligeri, que era a família lá do Cangrande, né, o senhor de Verona, e viu seu prestígio aumentar, é claro, obviamente, né, o Jacopo da Carrara. O fim das hostilidades viu florescer então novamente a economia que havia sido esmagada, estraçalhada por muitas batalhas, mas as suspeitas mútuas entre as cidades ligadas aos guelfos e aquelas ligadas aos gibelinos logo fizeram com que as guerras recomeçassem tudo de novo. Então era uma anarquia, uma bagunça. Assim, Pádua seguiu por longos anos em conflitos intermináveis e horríveis. Dando uma pausa aqui também, aproveito para mostrar para vocês o calendário, né? O calendário em língua vêneta, vem direto do Vêneto, assim como as bandeiras, calendário Vêneto em língua vêneta de 2024. Vocês têm várias coisas nesse calendário, tá, pessoal? Não é só as datas. Vocês vão ter, assim, claro, obviamente as datas, mas tem as partes históricas, né, desde, enfim, várias coisas envolvendo o Vêneto, história, tradição, cultura, até essa parte, enfim, de plantas, né. Olha, por exemplo, aqui nós temos também, não só sobre a Sereníssima, mas sobre os Vênetos antigos, né. Então, tem várias coisas aí nesse calendário, realmente é um material muito rico para a cultura vêneta. Bem, em 1405, Jacopo III, filho do último senhor de Pádua, Francesco Novello, caiu prisioneiro dos venezianos. Segundo a historiografia oficial, uma epidemia de peste em Pádua obrigou a se render. Aí Francesco Novello e seu outro filho, Francesco III, entregaram-se aos venezianos e posteriormente os três Carraresi foram estrangulados na prisão a mando da República de Veneza. Em 1435, o Marcílio, o terceiro e único filho do Francesco Novello, ainda vivo, tentou recuperar o controle de Pádua, mas foi capturado e decapitado na Praça São Marcos, no que em breve se tornaria ali a capital de todos os vênetos, né, a Veneza, enfim, República de Veneza. Depois de brilhantes anos, mas de prolongada decadência, né, conflitos que estavam aí significavam o sofrimento do povo, né, o sacrifício da prosperidade do povo, o sacrifício também de Pádua, a República de Veneza conquistou assim a cidade e trouxe paz e não só a cidade, né, enfim, tudo, mas começa com a cidade, que se conquistava a cidade de Pádua, conquistava tudo, assim que funcionava. E trouxe finalmente a paz e a prosperidade para o que agora viria a transformar-se em um dos protetorados da Sereníssima República de Veneza, a conhecida como dominante. Muito bem, espero que você tenha gostado da história de Pádua, a história de o que ela era antes e aí até vir a Sereníssima e fazer com que ela fizesse parte, né, dessa grande nação dos Vênetos. Aproveito também o vídeo para dizer para vocês que nós estamos com promoção no curso de língua vêneta. Eu abri mais uma turma a pedido de algumas pessoas, enfim, muitas pessoas estavam pedindo para que abrisse a turma, então eu abri, vai começar em maio agora, vocês têm material gravado, tem aula gravada, tem vários documentos, enfim, várias coisas ali, mas também tem os encontros ao vivo para revisão, para prática. Assim, é um curso bem completo e muito barato, assim, vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. E nós temos a promoção de Páscoas veronesas. Então entre em contato e aproveite, porque a promoção não vai durar muito e aí depois eu vou fechar o curso e, enfim, não sei quando é que eu vou abrir, se eu abro ainda uma turma esse ano ou só no ano que vem. Aproveita aí e entre em contato e a gente conversa melhor sobre isso. Tchau, tchau, Strucon.